Bom dia, 11h11. Bom dia, Daniela. Bom dia, H. Ronzani. Mena, querido. Bom dia, querido amigo, irmão. Te amamos muito, viu, Mena? Muito, muito. Ao som de Milton Nascimento hoje. Caçador de mim, deixa eu fixar aqui. Esperando o pessoal entrar e o Dudu fixar o tema de hoje. Linda a música, né? O tema de hoje é isso aí, Caçador de mim. Começamos com Milton Nascimento, porque hoje Caçador de mim. Olha que linda a letra. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz. Eu, caçador de mim. E aí, no nosso livro, tem um poema que o tio Roberto fez pra gente quando nós estávamos na casa dele, que dizia, lá em 2013, que diz assim: caça-dor, caça amor, caça-amores, caçadores, vocês, caçadores de vocês. Tem dia que a gente não tá muito bem, né? Tem dia que a gente tá triste. E hoje é um dia desse, que eu não tô muito bem, eu tô triste com várias coisas. E a gente queria conversar sobre isso, sobre as vulnerabilidades que cada um tem, que todos nós temos, né? E é importante a gente mostrar essas dores para que outras pessoas também se identificam, senão vai ficar achando que casal bonitinho, feliz. E não é, a gente tem muitas dores aqui dentro também. Como a gente tem muito amor, nós também temos muitas dores. E nesse momento, assim, de pandemia, de tudo virado, o mundo virado, né? A gente não sabe muito o que fazer, não tem muita perspectiva de futuro. Muitas reflexões. Vem muitas reflexões. E tá tudo bem. Se a gente tiver algumas reflexões e chegar no fundo do poço, tudo bem se a gente se decepcionar com algumas pessoas. Eu tenho me decepcionado muito com muitas pessoas e isso me deixa muito triste, me coloca lá no fundo do meu poço, assim, e eu deixo passar. Eu aprendi muito com o Chico Xavier, né? Não é meu parente. É Xavier, mas não é meu parente. Que ele fala, né? Tudo passa. As alegrias passam e as tristezas também passam. Então a gente tem que deixar que esses sentimentos passem por nós e aprender, né, com cada um deles. Isso é extremamente importante. Mas vamos lá, eu pedi para vocês mandarem algumas perguntas. Durante a semana, né? Porque como a gente está fazendo live todos os dias, às 11h11, com alguns projetos, né? Então, durante a semana, a gente pede que as pessoas mandem perguntas para a gente, no sábado e domingo, responder essas perguntas, né? E vieram algumas, né, amor? E a gente escolheu uma porque eu quero que vocês mandem aqui, porque normalmente quando, no meio de semana, quando a gente está com alguém, a gente está tão envolvido que a gente acaba não conseguindo ler todos os comentários, né, que deixam aqui. Então hoje é o dia de vocês comentarem, de vocês deixarem perguntas, de vocês fazerem o que quiserem, que a gente quer interagir com vocês. Mas uma pergunta que veio até ontem, depois da nossa live com o Bruno. Quem assistiu a live do Bruno, gente? Que história de superação incrível. Quem não assistiu, tá lá no feed, já tá disponível lá. E aí o Ricardo Hoffman, que eu acho que tá até aqui, ele entrou, foi um dos primeiros a entrar, ele comentou, fala um pouco mais sobre a corrida do privilégio.
Aqui, acabou de perguntar, né? Vou te enviar uma mensagem linda, chamada Decepcionas-te. Ó, gostei, manda mesmo, Ricardo. Hoje eu tô precisando. Enfim, vou responder a sua pergunta, seu comentário, né? Que você pediu pra gente falar mais sobre a caminhada do privilégio. Corrida do privilégio. Tem gente que chama corrida dos $100 ou dos R$100, né? Do 100 em dinheiro. Que é o seguinte, você coloca várias pessoas numa fila, quer dizer, uma corrida partindo do mesmo ponto, né? Aí você vai colocar todas as pessoas assim, uma do ladinho da outra. E aí eu separei aqui algumas perguntas que revelam. E vocês podem responder elas aí. Responde em aí. Pensamento. Responde aí em pensamento. Como se você estivesse nessa fila. Exatamente. Quem for se identificando, dá um passo, não é Dá isso? um passo ou pra frente ou pra trás. Então é tipo assim, se você tem plano de saúde particular, dê um passo pra frente. Se você pode viajar por conta própria, sem sofrer restrições legais e sem sentir medo de assédio ou violência sexual, passo à frente. Se demonstra afeto por seu companheiro ou companheira em público, sem sentir medo ou ridicularizado, passo à frente. Se suas pessoas ancestrais vieram ao Brasil escravizadas, dê um passo para trás. Se as pessoas que lhe criaram tiveram que trabalhar à noite, nos finais de semana ou em 2 empregos para sustentar a família, dê um passo para trás. Estão percebendo que já começa uma distância bem grande? A distância de quem está na frente e de quem está atrás? Olha o distanciamento. Se você nunca recebeu o diagnóstico de doença mental ou deficiência física, dê um passo para frente. Se você veio de um ambiente familiar que lhe apoiava em seus projetos e ambições, dê um passo à frente. Se já teve que mudar seu sotaque ao modo de falar para ter mais credibilidade, dê um passo para trás. Se a segurança de estabelecimentos comerciais lhe seguem, dê um passo atrás. Se a sua orientação sexual é utilizada como xingamento, dê um passo para trás. São 35 perguntas assim, Ricardo, que é a caminhada do privilégio, caminhada ou corrida do privilégio, que nos faz perceber, ela é muito interessante. A primeira vez que nós fizemos ela foi no Festival Novo Mundo, em Caraíva. E aí, na hora que eu chorava muito, porque na hora que você olha para trás, do ponto que você tá, que você olha para trás, você vê a quantidade de pessoas negras, gays, mulheres, assim, a diferença é gigante de quem chega lá na ponta e de quem tá atrás. Então não tem como nós falarmos de meritocracia, sendo que nós estamos com tantos privilégios. A gente não sai do mesmo ponto, não sai. Eu falei isso essa semana sobre a questão da igualdade e da equidade, que é bem diferente. Nós não queremos que as pessoas sejam iguais, porque não existe. As pessoas são diferentes, então essa desigualdade ela é até saudável, sempre vai existir, porque cada um é diferente do outro, cada um tem sonho, então é bom isso. Mas a questão é que a gente tem que ter equidade, as pessoas têm que sair do mesmo ponto. Tem que ter as mesmas opções, né? As mesmas oportunidades. Então essa, Ricardo, é a dinâmica, a corrida, a caminhada do privilégio que a gente falou ontem, que com o Bruno, né? Porque o Bruno mora numa comunidade muito violenta, tem mais de 500 mil pessoas lá nessa região do Capão, muito pobre, e não tem acesso a várias coisas, assim. Então, por isso que eu falei sobre essa dinâmica. E eu espero que vocês joguem no Google depois, no site de busca, para vocês verem os vídeos que tem lá. Os vídeos são muito emocionantes. É bem... mesmo que a gente agora não tenha a oportunidade de fazer essa dinâmica presencial, pelos vídeos é bem legal, bem emocionante, assim. E é muito interessante também que essa semana nós conversamos com o Fábio do Transforma Brasil, né? E ele comentou sobre isso, né? Que às vezes as pessoas mudam por amor ou pela dor, né? E que cada um de vocês aí que está nos assistindo possa mudar pelo amor, né? Que não necessariamente precisa passar por uma dor para se transformar, né? E que a gente possa
transformar aquilo que a gente está sentindo nesse momento, que foi um dos questionamentos dessa semana, né? Desse privilégio que nós temos, que cada um de vocês tem, que vocês não se sintam culpados por ter esse privilégio, mas se sintam responsáveis em transformar esse privilégio em oportunidade para outras pessoas que não têm. Então, a culpa ela é paralisante, mas a responsabilidade é energizante. Isso mesmo. A gente se sentir culpado não adianta nada. A gente tem que se sentir responsável, né? E falando sobre essa corrida de privilégio, vamos trazer ela para a pandemia? Se você... Eu tenho ouvido muitas pessoas, eu tô de saco cheio de ficar em casa. Tem 2 meses que eu tô presa. Eu tô presa onde? Em qual casa? Que tipo de casa que você tem? Vamos falar de privilégio. Qual casa que você tem? Sua casa tem 1 quarto para cada casal, 1 quarto por pessoa, privilégio. Se você não tem aquele cheiro de esgoto na porta da sua casa, é privilégio. Se você tem comida, se você pode pedir comida, privilégio. Se você tem máscara de proteção, equipamento de proteção, também é privilégio. Se você tem alguém que você conviva, que não te bate, que não faça nenhum tipo de agressão verbal, também é privilégio. Tem um monte de gente passando por situações dificílimas, gente. Então, quando você pensar que já tá de saco cheio de estar em casa, de ter que ficar na internet, ou ter que ficar no Netflix, ou ter que ficar cozinhando, ou limpando a sua própria casa, pensa nas pessoas que estão numa situação muito complicada. Antes da pandemia já eram quase 1 bilhão de pessoas que passavam fome no mundo. Aumentou. Exponencial. Aumentou. Então, que a gente possa colocar a mão na massa nesse momento de casa para fazer transformação na vida dessas pessoas. Vocês já pararam para pensar nisso? Eu tenho falado isso muito aqui. Como que vocês querem lembrar desse momento na vida de vocês? É um momento histórico. Daqui 30 anos, as crianças vão estar estudando na escola esse momento e vão te perguntar: tio, tia, vovó, o que vocês fizeram naquele momento da pandemia? Vocês sobreviveram, né? E aí, o que vocês fizeram? O que vocês vão contar? Eu e o Dudu, a gente tem trabalhado muito, muito, muito para gerar essa transformação, para conectar as pessoas, para gerar cestas básicas mesmo. Quando a gente fala cesta básica, alimento, é de salvar a vida nesse momento, gente. O alimento salva a vida nesse momento. A gente tem feito muito encontro nas empresas, né, fechados, para tentar passar essas informações, né, desses projetos que já vivem nessa crise há muito tempo, né? Então esse tema caçador de mim de hoje é para você fazer essa reflexão, né? Entre para dentro de você e busque lá dentro, né, essa força, né? Steve Jobs, eu não sei como que é a frase certinha, não. Mas é tipo assim: ser o homem mais rico do cemitério não me importa. Ir pra cama com o sentimento de que eu fiz algo maravilhoso para mudar o mundo, isso sim faz a diferença. Então, é interessante, né? Ser o homem mais rico do cemitério não importa, ainda mais nesse momento que é real, né? E eu tenho um talk no TEDx que chama E Se Você Morresse Hoje? E eu começo falando que eu vivo a minha vida pensando na minha morte, não como algo fúnebre, mas tipo assim, se eu morrer hoje, será que eu fiz tudo o que eu poderia fazer para ajudar as pessoas? E então, assim, é uma reflexão que fica aí para vocês. Vai mandando pra gente aqui da onde vocês são e o que vocês querem que a gente fale hoje. Tem entrado muita gente, mas eu quero perguntas, eu quero interação. Vamos lá. Enquanto isso, eu vou ler um trecho aqui que fala sobre o Caçador de Mim, que foi lá em Goiânia, e a gente recebeu essa mensagem. A visita dos caçadores de bons exemplos foi um marco em minha vida. Esse gesto de ser entrevistado fez fluir uma nova e importante fase em minha vida.
A partir do nosso encontro surgiu o programa Caçador de Mim. Que legal! Um projeto voltado para resgatar vidas e desembrulhar sonhos, tendo o autoconhecimento como principal ferramenta. Gratidão eterna. Legal, né? Se tornou um grande amigo nosso, que é o Haroldinho, querido! Foi muito legal. Essa história do Caçador de Mim, que aí ele fez vários materiais, assim, ele trabalha muito com autoconhecimento e tem tudo a ver, né? Caçador de Mim, autoconhecimento. E no dia do lançamento do projeto nós fomos lá, estávamos presentes. Ele fez uma palestra linda, com todo... Na hora que você entrava, tinha umas coisas de sensação, assim, sabe? Um cheiro gostoso, aí você tinha várias flores para você tocar, então mexia com todos os seus sentidos. E ele é um músico maravilhoso e fez um show, né? Na verdade, ele fez um show e a gente fez uma palestra lá também, foi muito legal. Bezerros, em Pernambuco, Nova Friburgo, Vitória, Turvo, Santa Catarina. Que legal, gente. Opa, quase que eu chamo alguém. Vamos chamar alguém? Vamos chamar alguém para conversar? Quem quer conversar com a gente hoje, um pouquinho? Vamos ver, Ju, você quer conversar com a gente? Vamos ver, quem quer? Manda solicitação aí pra gente conversar um pouquinho. Eu gosto dessas interações, melhor do que a gente ficar só falando. Um outro momento, enquanto vocês não mandam a solicitação, eu quero que vocês mandem a solicitação para conversar. Ei, Ju! Pega de surpresa, Ju! Acordei agora, 11h11, tá? Deixa eu baixar aqui um pouquinho, tá cortando. Eu trabalhei até tarde, aí eu acordei, até de madrugada, que tá uma doideira aqui. Aí eu acordei e olhei, tipo, 11h11, vocês estavam entrando. Falei, nossa, olha o despertador, acordei. Sincronicidade. 11h11 significa isso, sincronicidade. Ju, você estava trabalhando até tarde? O que você estava fazendo? Conta aí. É porque eu tô controlando embarque e desembarque das plataformas da Petrobras, né? Então, tá tudo assim, tem cidade que já tem lockdown, já tá acontecendo lockdown, aí tem que pedir, controlar e arquivar declarações de saúde, atestado de quarentena. Aí o pessoal vai pro aeroporto, chega lá, eles fazem um teste rápido nos colaboradores. Aí essa semana foi um festival expositivo nos aeroportos. Aí você tem que correr atrás para poder tentar substituir aquele colaborador para não dar impacto lá na produção, aí tal. Uma correria louca, né? Imagina. Nós também estamos trabalhando até tarde. Nós fomos dormir às 1h30 da manhã. Assim, a gente está dormindo também bem de madrugada. Para justamente fazer essas conexões. Ju, conta pra gente aquela história que você saiu fazendo a campanha. Eu vou começar lá de trás. Há um tempo, eu trabalho num projeto social que tem tudo a ver com o que o Bruno ontem estava falando na live, né? Porque é o projeto Atitude e a gente, na verdade, que o lugar da galera da periferia é dentro das universidades, né? Porque as universidades federais, as públicas. Só que quando a gente faz muito, a gente às vezes se decepciona, porque nem todo mundo tem aquele engajamento que a gente tem, né? E além disso, ainda vem as críticas, porque você fica assim, nossa, eu faço tanto e ainda não tá bom, né? Aí, sim, tanto por parte hoje eu tô nesse momento, Ju. Hoje eu tô nesse momento de reflexão. Ai, meu Deus! Aí eu tinha decidido assim, esse é meu último ano. Eu não quero mais arrumar outra coisa para fazer. Não quero mais dar aula. Aí uma professora me apresentou o livro de vocês. Ela falou assim, lê aqui. Depois a gente conversa. E eu viajei num feriado e li o livro no feriado. Acho que 2 dias. Li o livro. Aí eu falei assim, caramba, eu tô reclamando de quê? Aí virei fã.
Aí eu também trabalhava num outro projeto social que tem aqui, que é justamente também parecido com o que o Bruno falou, que eu dava aula, eu era instrutora de informática para adolescentes em situação de vulnerabilidade. E a intenção era inserir esses adolescentes no mercado de trabalho, né? Através do Menor Aprendiz. E aí foi lá que eu conheci assim, muitas histórias do menino que sustentava a casa e a família com R$ 300, né? N coisas. Que o tráfico, na verdade, era a coisa mais normal para eles, né? E a gente passa a entender o porquê. E aí eu virei fã e comecei a passar os vídeos dele, aquele vídeo do TED na sala de aula antes de começar a aula, toda vez que eu entrava numa turma, né? E quando eu. Peraí. Nós temos 2 TEDs. Eu falei de um aqui que é o Se Você Morresse Hoje, e a Ju tá falando de um que chama Como Duas Perguntas Podem Mudar o Mundo. Isso aí, acho que eu já até decorei. Já pode fazer um TED já pra gente. Aí, quando vocês vieram aqui no Espírito Santo, um amigo meu me mandou pelo WhatsApp. Olha só quem vai estar aqui. E ele é servidor da UFES, né? Que foi onde vocês iam dar a palestra. Eu falei, cara, eu tenho que ir. Aí eu mandei para Ellen, que foi quem me mandou o livro, né? E eu falei assim, olha, Ellen, a gente tem que ir. Ela, será que a gente consegue? Eu falei, eu vou dar um jeito. Aí eu criei um stories com a hashtag Convida a Ju. E pedi os amigos para lá na página dos caçadores e colocar a hashtag Convida a Ju. Hashtag Convida a Ju. Foi ótimo. E todo mundo, você é maluco? Eu falei, o que é isso? Eu falei, só vai lá e escreve hashtag Convida a Ju. Então, nossa, quando vocês responderam, falaram assim, tá convidada? Ah, rapaz, eu não dormi aquela noite. Eu saí, meu pai estava acordado na sala, meu pai nem sabia que era Caçadores de Bons Exemplos, e eu toda empolgada lá. Falei, pai, você não acredita? Eu fui convidada para a palestra dos Caçadores de Bons Exemplos. E ele, tá, que é isso? E aí, né? Eu nem dormi aquela noite, gente, de tão ansiosa que eu fiquei. Ai, gente, que massa. Aí a Ju foi na palestra e foi muito lindo. Foi lindo. Aí eu levei meu pai, levei minha mãe, porque aí no outro dia eles ligaram pra gente, pro Atitude, e ofereceram acho que 8 vagas pra gente poder ir na palestra. No dia anterior da palestra. Aí foi muito rápido, a gente não conseguiu colocar todo mundo que a gente queria, né? Que tinha alguns voluntários que queriam ir, tinha alguns alunos que queriam ir, só que aí tinha aluno que tinha prova no horário, tinha voluntário que não conseguia, como o pedido de uma semana, de um dia para o outro, não conseguia sair do serviço para ir lá e voltar, né? Aí, na verdade, a gente pegou alguns que já eram servidores da UFES, então já teriam para poder ir. E aí eu falei, gente, tá sobrando vaga, então eu vou colocar meu pai e minha mãe. E podia até ter chamado mais, né? Porque tinha bastante vaga. Sim. Foi um dia que deu vários problemas, assim. A luz acabou, né? A gente custou fazer aquela palestra aquele dia. Mas que bom que deu certo, a gente se encontrou. A Ju fez um depoimento muito lindo. Conta sobre o projeto, sobre o Atitude, o que vocês fazem efetivamente, que é um cursinho pré-vestibular, gratuito, né? E que consegue ajudar bastante as pessoas. Conta aí para quem for assistir essa live e quem quiser ajudar. O Atitude já tem 18 anos, né? Que ele iniciou com um grupo pequeno, acho que, se eu não me engano, de 5 ou 7 alunos, que queriam fazer o vestibular da UFES e não tinham como estudar. Eles foram até a UFES e pediram a estudantes da UFES, tipo, me ajuda a estudar, né? E aí eles passaram a se reunir e naquele ano esses estudantes passaram. Então aí eles pensaram, então por que não a gente, tipo, fazer isso para outras pessoas também, né? E aí criaram o Atitude, uma sala pequena, né? Uma igreja na época que cedeu o espaço. E aí foi aumentando o número de inscrições, de inscritos. Hoje tem trabalha com a média de 300, 500 alunos,
né? Olha que lindo, olha que lindo. E são todos professores voluntários. Até o ano passado a gente estava com 82 voluntários na equipe, né? Só que a gente tem problemas de espaço, igual que a gente tem turmas durante a semana e tem turmas que funcionam só aos sábados o dia inteiro, né? E a gente utiliza a escola da prefeitura e a escola do governo, do estado, para poder fazer isso, para poder realizar as aulas. Só que esse ano nenhuma escola quis liberar o acesso da gente para fazer as turmas aos sábados, porque não sei bem, uma legislação nova aí que baixaram e a gente até então não tinha conseguido iniciar as aulas das turmas aos sábados, quando veio a pandemia e tudo mais. Aí agora os professores estão se mobilizando para poder fazer lives, para poder tentar dar aula no YouTube, mas é aquela situação, nem todo mundo tem internet, nem todo mundo, né, tem condições. Privilégios, né? É a caminhada dos privilégios que a gente estava falando agora mais cedo. Nem todo mundo tem uma internet boa que dê para fazer lives assim. E outra coisa que vocês falaram ontem, nem todo mundo entende. Os alunos chegam lá, eles perguntam bem assim: eu posso estudar na UFES ou no IFES, mas eu tenho que pagar quanto de mensalidade? Porque eu não vou ter dinheiro. Eles não têm ideia de que isso é nosso, isso é deles. Aquela história que o Bruno falou ontem, de que ele foi para o vestibular, para fazer o Enem, e chorou 2 dias trancados no quarto, é a nossa realidade, porque a gente sabe que isso vai acontecer. Por mais que a gente fale lá o ano inteiro, eles não se ligam, né? Acham tipo assim, nossa, não, eu tô estudando muito já chega, tá doido, nunca estudei assim. Mas aí vai pro Enem, infelizmente, muitos, né? Tipo, se decepcionam e ficam 2, 3 dias trancados no quarto, às vezes até de pai ou mãe ligar pra gente, tipo, me ajuda, meu filho não sai nem pra comer de dentro do quarto. Porque é onde sofre o choque, né? Tipo assim, poxa, eu achei que eu tivesse estudado muito, eu achei que eu sabia muito, né? Mas... É uma situação muito difícil e esse lance da caminhada do privilégio é muito bonito a gente falar aqui. Vocês vão, quem não pegou o início, que vai assistir, vai lá, assiste os vídeos, vai se emocionar e tal, mas não chega perto, não chega aos pés da gente sentir na pele de verdade o que é isso, né? Então, como falei com o Bruno ontem, só quem já esteve numa comunidade, numa favela, que já esteve numa periferia mesmo, em situação de miserabilidade, e conversado e convivido com as pessoas, é que consegue ter uma leve, né, ideia do que muitas pessoas estão passando por aí. Ju, querida, gratidão você ter aceito. Ter aceito essa chamada. Mesmo cara de sono, né? Calma aí, deixa eu acender a luz. No sábado e no domingo, como eu e o Dudu, a gente se propôs a responder as perguntas, a gente quer chamando as pessoas para conversarem um pouquinho com a gente, nada pré-estabelecido, assim, né, programado. Então, muito lindo. Gratidão por tudo, viu? Por todo o seu amor e por todo o carinho que você tem. Descansa, hein? Descansa. E descansa, se cuida aí. Isso é importante também. Pode deixar. E hoje eu me programei para dar um gás lá no site dos caçadores, hoje e amanhã, porque tem uns projetos que eu levantei aqui da galera aqui. E Ju, gente, para poder colocar lá. Tá picando. Tá picando, eu não tô te ouvindo nada. Tem... Oi? Tá picando, eu não te ouvi nada. Melhorou? Ju. Congelou a sua imagem aqui pra gente. Beijo, depois a gente conversa mais. Beijo. A Ju é uma querida. Querida. Foi muito emocionante. Foi. A gente tinha essas surpresas direto, né, nas palestras, né, amor? De aparecer alguém. Nós temos um caso também no Rio Grande do Sul, você lembra? Com o rapaz apareceu na geladeira. Nossa, foi. A Ju foi no Espírito Santo, né? E aí ela fez realmente a hashtag Chama a Ju para participar da palestra. E aí
foi muito legal, assim. E aí ela fez um depoimento no final também, lindo, lindo, lindo. A gente até publicou o depoimento dela. Depois vocês vão lá nos destaques Espírito Santo. E aí tem o depoimento dela lá. E aí lá no Rio Grande do Sul também teve um bem legal, que foi da Geladeiroteca. Ele rodou 400 quilômetros para assistir a palestra. Eles moram bem no interior. E chegaram lá só para assistir a palestra e depois ir embora. Eu, meu Deus, que doideira. Ele, não, eu precisava te contar para vocês o que significou vocês, a história de vocês, da minha vida. E aí ele foi falando a transformação, foi muito legal. E quem for do Espírito Santo aí que puder ajudar o projeto lá, né, amor? Às vezes conhecer algum local. Projeto, né? Atitude, só procurar. Que é a Juliana Co Martins, @Juliana Co Martins. Quem puder aí do Espírito Santo ajudar, acho que vai ser muito legal. O pessoal da Orquideia tá aí? Se tiver, eu acho que a gente pode conversar com eles. Opa, vira para cá. Tcharam, a gente está para frente da janela. Procurando uma melhor luz. Procurando a melhor luz. Procurando a melhor luz e procurando também o melhor sinal. Que nós colocamos a internet aqui na casa da minha mãe, viemos para cá justamente por causa da internet, mas não está funcionando muito bem. A gente está do lado. Olá! Oi, queridos! Que prazer! Ai, que surpresa ser convidado assim! Sábado e domingo tem essa, viu? Ai, que legal! Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. E durante a semana nós temos lives com alguns projetos que a gente conheceu. Tá dando um eco. Peraí que eu vou baixar um pouquinho. Olha, Vamos lá. eu tô falando aqui, tô ouvindo aí. Vai, vamos lá. Vou falar rapidinho. E aí no sábado e domingo a gente responde perguntas e vamos convidar algumas pessoas. E que grata surpresa de você estar ao vivo, porque ontem nós conversamos, né? E eu postei ontem também sobre o projeto de vocês. Conta aí para quem estiver assistindo a live. Super obrigado, né, de cara a gente já conversou, você compartilhou o nosso projeto, ficamos super felizes mesmo. Muito, muito obrigado. Eu não sei quanto tempo eu tenho, tá? Mas para a galera que não conhece a gente, né, a gente começou fazendo algumas intervenções, né, para educação ambiental e a gente percebeu que as pessoas elas são muito mais tocadas quando a gente fala para elas, né, de algumas coisinhas que vai para o coração, porém que não gera aquela pontada, sabe? Quando a gente quer que a pessoa realmente ela compre uma ideia, não adianta a gente dar aquela pontada, mas uma pontada que dói. Mas tem que ser uma pontada que remete a alguma coisa que dá prazer ou que ela queira realmente, do fundo do coração, recuperar, né? Então, eu tinha uma empresa de educação. Então, era muito difícil falar dos próprios filhos. Aí, o que eu fiz, né? Eu acabei mudando o discurso. Em vez de falar dos filhos, eu comecei a falar das plantas delas. Comecei a falar de orquídeas, né? As orquídeas que as pessoas perdem, as orquídeas que as pessoas dão tanto carinho que acaba estragando. E, com isso, né, a gente tinha que ampliar o impacto. Então, a gente começou a coletar orquídeas do lixo de várias empresas, supermercados, shoppings, e distribuímos para as pessoas, né, nessas palestras, para que elas deixassem uma pegada verde, né? Adotem uma árvore ao fixar essa orquídea numa árvore. Então, a pessoa descobriu um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Descobre o voluntariado, descobre que tem o pertencimento, né? Que a árvore na rua não é da prefeitura, é dela, né? Ela descobre que ela consegue reduzir impacto ambiental e, enfim, né? Essa brincadeira cresceu muito, né? Nos últimos 2 anos. Semana que vem a gente faz 3 anos. Né? Nem era empresa nem nada, era uma brincadeira que cresceu e virou empresa. E eu tô até com, por coincidência, eu tô até com uma plantinha aqui, ó. Isso aqui, ó, é aquela mini espada de São Jorge. Tava no lixo, né? A princípio ela virou um ovo de Páscoa, mas como a Páscoa passou, né? E a gente não pode ficar vendendo, saindo na rua, eu transformei ela num personagem
Acho que vocês devem ter visto, né? O Totoro. Que legal. Então, a gente transformou. O plantinho que estava no lixo, que era resíduo, não valia nada. De repente, virou um objeto que, nossa, a galera fica louca, pira. Então, a gente criou, né? Isso aqui se chama kokedama, né? Essa técnica é a técnica de você cultivar uma planta sem vaso, sem plástico. Então, você só embrulha ela numa bolinha de musgo e vai cultivando, ela fica penduradinha. Então, a gente criou um pet vegetal, né? Porque as pessoas se apaixonam, né? Falam, ai, meu filhinho, né? Meu bichinho. E é assim, quando você pega uma plantinha, conta a história dela, diz que ela foi descartada, tem aquela história de Cinderela, e fala, ó, mas quem vai salvar é você, então cuida dela. A pessoa se apega nela, né? E fala, puxa, eu vou cuidar dessa plantinha. Em flor, nem importa mais, né? Ela foi descartada porque não tem flor, agora ela é super valorizada justamente porque perdeu a flor. Então a gente trabalha os conceitos de empoderamento. E como é uma pet vegetal, a gente chamou de coquepet, né? Então a gente começou a fazer pet com carinha de cachorro, de gato, de um monte de bichinho, né? Então a gente está fazendo isso para gerar renda também para pessoas vulneráveis. Então a gente capacitou refugiados, né? Mulheres periféricas, negras, LGBT também, para que elas fizessem as coquepets com planta do lixo, né? E assim gerasse renda para elas. Agora, pet que é pet, tem que estar no mercado pet. Então a gente começou a colocar também em ONGs, em pet shops, que começaram também a perceber valor nesse produto. Porque isso incentiva, né, essa questão de você valorizar a questão da adoção. Né? Porque ao você adotar uma plantinha, pô, então é muito fácil você adotar, dar um próximo passo, adotar um cachorrinho, um gato, e quiçá uma árvore, uma praça, e lá na frente, que tal uma criança, né? Então, são muitos conceitos baseados no resíduo. Ah, meus amigos estão entrando, olha que legal. Né? Então, essas brincadeiras que enchem a gente de orgulho, enche a boca mesmo e fala, poxa, né, a gente consegue pegar essa tonelada de resíduos, né, que a gente já resgatou do aterro, para transformar em experiências. Então, isso foi muito legal. E fico feliz, né, de vocês poderem conhecer nosso projeto também. E a pessoa está perguntando de onde vocês são. Nós estamos aqui em São Paulo, né? Eu estou baseado na Zona Norte, na Vila Maria. Mas as nossas palestras, nossos workshops acontecem na Grande São Paulo inteira. E a gente já tem algumas ações planejadas no Rio Grande do Sul, em Minas. Temos convite para ir para Belém do Pará, para Bahia, né? Então, por quê? Porque em todos esses lugares, qualquer lugar que tenha gente necessitada e planta no lixo, a gente consegue replicar o projeto. Né? Porque nós somos uma startup, a gente precisa pensar, né, ter essa cabeça de escalar e implantar impacto o mais rápido e o mais longe possível. Sensacional, lindo, lindo, lindo. Gratidão por você ter entrado, por ter partilhado um pouco da história e que a gente possa, depois que tudo isso passar, a gente se encontrar para a gente poder fazer várias coisas juntos. Seguramente. Nossa, eu tô um passinho para começar a fazer atividades aí mais pertinho de vocês aí em Minas. Um beijo, querido. Até breve. Obrigado, gente. Tchau. Tchau para vocês. Olha que sensacional. Projeto lindo. Então, se você... Ó, que ideia! Se você quiser abrir um projeto aí como esse, né? Entre em contato com eles aí E a história é muito legal. Eu não dei mais continuidade porque tava dando um eco lá, né, na voz. Mas nós conversamos ontem e a gente soube desse projeto ontem. Então, a gente começou a trabalhar junto de ontem para hoje. E aí, quando ele virou com outras coisas, várias outras coisas, vários outros projetos, e na hora que ele contou da orquídea de orquídeas abandonadas, uma orquídea abandonada. Aí você fica imaginando a carinha da orquídea lá quietinha. A carinha da orquídea. O que é uma orquídea abandonada? Não, é porque nos supermercados que aí passa tempo e aí as flores caem, eles colocam um valor menor, mas mesmo assim não conseguem vender, essas plantas vão para o lixo. Aí é mesmo. Então, aí a gente não deixa elas irem para o lixo, a gente transforma elas numa ponta para começar a impactar. Como?
Aí a gente coloca esse cocopet, que é essa forma com que eles trabalham, com a carinha de cachorro, de gato, que aí fica sensível. Algumas pessoas se sensibilizam com isso. E outro projeto é colocar a orquídea numa árvore. Aí, quando a pessoa coloca a orquídea numa árvore na rua, ela é responsável por aquela árvore. Então, não é mais a prefeitura e tal. Ela tem que cuidar daquela árvore. E vai conectando, né? Vai fazendo com que as pessoas sintam o pertencimento de uma comunidade. Muito e legal. aí, muito legal. Aí, depois ele virou e falou assim, mas estava faltando algo social. Aí, eles começaram a trabalhar com os refugiados, capacitando os refugiados para fazer esse cocopet. Não, muito legal a história. E falando em comunidade, né? Nós falamos muito essa semana agora, tem um projeto, olha que lindo, Abraçando Comunidade. Abraçando a comunidade. Será que vocês estão aí, querem falar com a gente? Que legal. Acho que dá tempo de chamar mais um aí. Ó. Abraçando Vamos Comunidade. lá, Já estamos falando de comunidade. Vamos ver. Mas falando de comunidade, que eu acho que você falou essa semana também, muito bacana. A gente tem um projeto que a gente conhece, querido Fábio Broto, sensacional, Fábio, saudade de você. Conversar com o Fábio é uma aula de minuto em minuto. E o projeto chama Cooperação, e eles fazem muito esses trocadilhos com as palavras, né? Quando fala comunidade, eles não falam comunidade, é comum unidade. Isso é muito legal quando você começa a pensar nos sentidos das palavras, comum unidade, né? E é o que a gente deveria de fazer, deveria de ser o sentimento natural das pessoas, né? Que nós Abraçando Comunidade, manda uma solicitação, Abraçando Comunidade. Não conseguimos te encontrar, não. Te chamar, não. Tem que manda a solicitação aí. Alguém quer participar aí, manda um... Hashtag salvei uma orquídea, coquepet, não é cocopet, é coquepet. Coquepet. Eu aprendi isso ontem. Coquepet, muito coquepet é a forma, né, que planta, não em vasos, não em plástico, mas ali naquele musgozinho, chama coquepet. Vai mandando aí de onde vocês são e quem quiser participar aí, manda aí uma solicitação aí que a gente vai chamar daqui a pouquinho. Vamos lendo. Que bacana. Lendo isso. Hashtag salvei uma orquídea. Quem quiser saber mais, tá aqui, ó. Ó que ideia. Vamos ver quem mais. Que ideia incrível, Marô! Ô, Marô! Que legal, o Marô tá fazendo um projeto bem legal também. Eu acho que super vale a pena depois a gente conversar, Marô, você contar mais. Muito bom, o valor das coisas está no benefício e utilidade que a ideia proporciona. Neymar. Oh, Neymar Júnior? É jogador? Não. Acho que não. Neymar, é exatamente isso, né? Se as pessoas começassem a colocar o seu trabalho como um impacto social, a gente mudaria muitas coisas no mundo. Não só fazer o trabalho pelo comércio, pelo o lucro em si, que é importante, a gente fala direto, ninguém vive de luz, o lucro é importante, o capitalismo é importante, é uma forma muito interessante da gente... De organizar a sociedade, né? Mas tem que ser um capitalismo consciente, né? E não só esse capitalismo selvagem, que as pessoas querem só o dinheiro para si. Mas quando você consegue colocar os recursos impactando positivamente, transforma tanto as empresas quanto a sociedade. E a Orquideia é um negócio de impacto social, é uma empresa, né? Não é uma ONG, é uma empresa, uma startup e de impacto social. É muito legal. E falando sobre essa trajetória aí, Caçador de Mim, eu acho que é importante você falar sobre medo e pânico. Boa! Porque nós estamos encerrando ali nosso tempo, acho que é legal. Falta 15 minutos. Então, sim, esse medo que a gente tem, o medo é necessário, gente. Né? Se a gente não tiver, eu falei isso essa semana, se a gente não tiver medo, a gente sobe no 15º andar, abre as mãos, os braços e acha que vai voar. Então, o medo é uma questão de sobrevivência. É importante a gente ter esses medos, né? Nesse lance de pandemia, né, que a gente está vivendo, o medo é importante. O medo salva a vida. Você tem medo de pegar o vírus, porque você tem medo de precisar de um respirador,
porque você tem medo de infectar alguém, porque você pode estar assintomático, você não está sentindo nada, mas você pode estar com vírus, e esse vírus ele pode contaminar alguém que você ama. Então, esses medos, eles são importantes. O que a gente não pode ter é pânico. O pânico que te paralisa, né? Essa paralisação de, ai meu Deus, o mundo está acabando, é a pior crise do mundo. Não, a humanidade, a nossa raça, a raça humana já passou por desafios muito maiores do que esse. Imagina as guerras, né? Os bisavós de muita gente enfrentaram a guerra, foram para a guerra. Imagina o que é isso? E a guerra hoje que você tem que fazer não é igual o seu avô, não é matar ninguém, é salvar alguém, né? Então isso é até lúdico, isso é até bonito de falar. O esforço que essa geração nossa está fazendo para conter uma pandemia é o esforço de ficar junto com a família. Qual dificuldade tem nisso, né? É de ficar só um casal trancado dentro de um lugar? Qual esforço que tem nisso? Né? Pior seria se a gente tivesse que pegar uma arma e ir para uma guerra, né? Então, o medo ele é importante, mas o pânico é aquilo que você fica focado só no copo meio vazio e não vê o copo meio cheio. E aí você fala, não posso fazer nada, eu tô com as mãos atadas, eu não sei o que, não sei o que. Então, não se paralisem, gente. Aproveitem esse tempo para o tema hoje, Caçador de Mim, para caçar dentro de vocês tudo aquilo que vocês têm de melhor, né? Tudo aquilo que vocês podem contribuir para a comunidade, para que a gente possa sair dessa melhor, que a gente possa ter esse sentimento de família humana, né? Não só a família biológica, mas todo mundo. Então, até a diferença de medo e pânico. E até fazer a reflexão, né? Que uma vez uma pessoa me questionou na palestra, né? Onde foi que eu me perdi? Nossa! Foi mesmo. Acho que esse momento é um momento... Sabe que teve uma vez que a gente estava numa palestra em Ijuí, Rio Grande do Sul. Era só de professores, eram 800 educadores, assim, mais ou menos. E aí, uma delas, a gente abriu para pergunta, aí uma delas virou, levantou a mão e fez a pergunta. Aonde foi que eu me perdi? Não sei onde foi que vocês se perderam. Não entendi a sua pergunta. Aí ela virou e falou assim, na verdade é uma reflexão. Quando eu era jovem, quando eu era criança, depois adolescente, eu participava do Interact, do Rotaract. Eu sempre fui envolvida com projetos e programas sociais. Então, eu sempre queria fazer o bem. E depois que eu me tornei adulta, acabou. Eu nunca mais fiz nada por ninguém, a não ser para mim e para minha família. E ouvindo todas essas histórias de vocês, eu estou aqui me perguntando onde foi que eu me perdi nesse meio do caminho. Onde que foi que os meus sonhos de mudar o mundo, de ajudar as pessoas, ficou para trás? Por que eu não resgatei ele? Então, eu não quero fazer mais nenhuma pergunta para vocês, eu quero fazer um atestado de culpa e responsabilidade. Eu vou resgatar essa criança e essa adolescente que está lá atrás, com essa força de mudar o mundo, e vou praticar agora na minha vida. E uau! Que incrível, né? Fica uma reflexão para vocês também. Vocês já pararam para pensar quando vocês eram jovens, vocês tinham alguma vontade de mudar o mundo, alguma vontade de ajudar as pessoas? Onde foi que vocês perderam e que não fizeram? Aonde está essa criança, esse jovem sonhador lá de trás? Quem sabe se esse é o momento de vocês deixarem esse jovem e essa criança vir à tona novamente? O Furlan falou de novo, ratificou aquilo que você falou mais cedo. O quê? O que você vai dizer? Quem fui eu durante o período de pandemia? Quem fui eu durante a pandemia, não é? Isso aí, Furlan. Exatamente. É o que a gente está falando aqui quase todos os dias. Que história você vai contar quando isso tudo passar? Porque vai passar. Exatamente. O Virivan falou, tem uma música do Reverb Poesia que diz isso. Eu amo! Nós já colocamos o Reverb aqui no nosso bate-papo 11 e 11, né? Amo a Reverb Poesia.
amo de amar, assim. Às vezes a gente fica ouvindo um poeta, né? O álbum deles, assim, o dia inteiro, as mesmas músicas. E tem uma das músicas dele que fala sobre essa criança, né? Muito, muito legal. Quem tiver a oportunidade, procura aí, né? Nos aplicativos, Reverb Poesia. Essa semana eu aprendi que podemos transformar medos e ansiedades em planejamentos, o que nos dará mais segurança. Ó, então, a gente vê nesse momento que planejar muito meio que não adianta. Todo planejamento, às vezes, pode cair por terra. Né? Por exemplo, no nosso caso, a gente tinha planejado até dia 21 de dezembro desse ano. Esse ano estava todo ele planejado. Muitos anos que a gente não fazia isso. Planejou, a passagem fez planejadinho todo dia. A gente não podia, tipo assim, nem adoecer. A gente não, sábado, domingo, feriado, todos os dias nossos estavam comprometidos. A gente ia rodar todas as capitais do Brasil novamente, né? Presencialmente, com palestras, né? Com a parceria da Associação Brasileira de Recursos Humanos, a BRHs. Beijo para o Paulo. Vou colocar um parênteses. O Paulo, querido Paulo, é o presidente da BRH. O que aconteceu? Teve Covid, foi para o CTI, precisou de respirador, passou um perrengue louco e agora conseguiu sair dessa e mandou uma mensagem assim para nós, um áudio. Pelo amor de Deus, meus amigos, ficam no isolamento, por mais que vocês não tenham contato com muitas pessoas, vocês já estão em quarentena, mas fiquem em isolamento. O que eu passei, eu não quero que ninguém passe. Isso é muito sério. Então, Paulo, querido parceiro, fique bem. Ele está com sequelas, o Covid dá sequelas na memória, sequelas... bom, ele está com várias sequelas. Então, fique bem, Paulo. Depois tudo isso vai passar rápido. Mas voltando ao planejamento que a Ju falou aqui, só que aí a gente cai por terra, todo o planejamento, né? Meu Deus, não adianta planejar porra nenhuma. E agora? O universo, às vezes, dá uma rasteira na gente. Só que o planejamento te dá a segurança emocional. Isso que é importante. Eu acho que é isso que a Ju quis colocar aqui. Essa semana eu aprendi que podemos transformar medos e ansiedades em planejamento. Porque quando você planeja, você fica menos ansioso. Você tá ali mais assim, né? E quando você deixa as coisas acontecerem, igual nós fizemos isso por muitos anos, gera um índice de ansiedade muito violento. Então, planejamento é importante, por mais que a gente veja que, às vezes, o universo dá umas rasteiras na gente. O Furlan falou, né? Quem fui eu durante a pandemia? Gente, prestem bastante atenção. Medos e frustrações devem ser vistos também como recursos. Sim, recursos de transformação, né? Todos esses sentimentos, eles são necessários para a sobrevivência humana. É aí que vem a nossa resiliência, verdade. Olá, dupla! E aí, Jean? Falei isso no nosso webinário sobre inteligência emocional. Olha que chique! Que bom que a gente está falando algo sobre inteligência emocional. Algo técnico, né? Como transformar o medo em motivação? Como transformar o medo em motivação? O medo é necessário, como eu disse. Você não pode ter pânico, que é diferente. Então, o medo te motiva. Quando você tem medo, por exemplo, você está no meio de uma floresta, você vê uma onça, você fica com medo. Cara, você vai ter uma motivação para correr. Você vai tirar força do fundo do útero para correr, para pensar lá, e acho que não pode nem correr, né? Porque senão a onça vai correr atrás de você. Subir em cima da árvore, sei lá. O medo vai te dar essa motivação. Por isso que o medo é um sentimento importante. O que nós não podemos deixar ele se transformar em pânico e paralisar. Plantar nossos cocos jogados nas praias. Tem uns projetos que a gente conheceu tão legal que trabalham com a casca do coco. Muito legal. Mas a coquepete não é com coco, não, viu, gente? É uma técnica que eles utilizam com umas plantas, musgos, para colocar a planta lá dentro. Bem legal. Vida ativa de bezerros. Pois é, Virivan, a gente tem que conversar um dia sobre a vida ativa de bezerros, que você faz um trabalho bem legal aí. Bom, gente, tem tanta coisa. Parabéns pelo trabalho, sou super fã, sou fã da Alquider, trabalho no Maravilhosos Caçadores. Tá dando eco, a gente já tinha falado. Gratidão pela dedicação. Que massa, né? Essas mensagens, legal. Essas mensagens nos dão forças, assim, para continuar em momentos que a gente não tá tão bem, né? E tá tudo bem não tá bem, viu, gente?
Tá tudo bem, às vezes, a gente ficar triste, às vezes a gente chorar, às vezes a gente se decepcionar com algumas pessoas. É aí mesmo. Isso é prova que a gente está vivo. Se a gente fosse um robô, a gente não teria esses sentimentos, certo? Então, ter esses sentimentos é importante, que é a prova de que a gente está vivo. E como a gente começou, Caçador de Mim, com a música do Milton Nascimento, prestem atenção em todos esses sentimentos que tiver aí dentro. Preso a canções, entregue a paixões, quem nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu, caçador de mim. Nada temer senão o correr da luta. Nada fazer senão esquecer o medo. Abrir o peito à força, numa procura. Fugir às armadilhas da mata escura. E às vezes abrir o peito à força dói pra caralho. Longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim, vou descobrir o que me faz sentir eu, caçador de mim. Gratidão a cada um de vocês por mais um dia, né, estar aqui com a gente. Amanhã nós estamos de novo, às 11h11. Esperamos todos vocês aqui. Quem gostou, compartilha aí com seus amigos. Essa live agora, o Instagram mudou, né? Então ela está caindo direto no feed, né? Não vai mais para o Stories, né? Ao vivo, ele cai no feed. E também depois a gente deixa ela salva no YouTube. Então quem quiser assistir depois, compartilhar com os amigos. Somos muito felizes com o que a gente faz. E a gente espera que Dá trabalho! Dá trabalho. E esperamos que cada um de vocês também sejam felizes com o que vocês escolheram para a vida de vocês. E continuem caçando vocês mesmos, né? Busque dentro de vocês aquela chama de esperança, né? Aquela que todo mundo tem, né? Então acenda essa luz aí dentro de cada um de vocês. Caçando esses bons exemplos, nós acabamos descobrindo que nós estávamos caçando a nós mesmos. Nós estávamos caçando o que estava aqui dentro, que a gente não conseguia nomear, que a gente não conseguia colocar em palavras, em ações. Então, por isso que somos caçadores de bons exemplos e somos caçadores de nós. Como já dizia o tio Roberto, né? Caça amor, caçador, vocês, caçadores de vocês. Vamos mudar o mundo? Mude a si mesmo. Mude sua casa. Mude seu bairro, cidade, estado, país, quem sabe juntos o planeta Terra. Que a gente possa em breve se encontrar pessoalmente. Isso vai passar. Fica a frasezinha. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Milton Nascimento. Beijo, até amanhã às 11h11. O Dudu fica falando que eu fico fazendo assim com o telefone. Beijo. Gratidão pela companhia. Amanhã 11h11. Amanhã tem 2, 11h11 e à tarde também com o TEDx de Divinópolis. Beijo.